Módulo 71, continuando nossas aulas de física, potência mecânica instantânea. A gente vai usar os conceitos que foram vistos na aula passada, no módulo 70. Tem um título praticamente o mesmo, né? Lá também falava sobre potência mecânica, só que uma potência média. Nesse caso, a gente vai falar aqui no módulo 71 sobre a potência que, na realidade, né, no nosso mundo real, quando os motores trabalham convertendo energia em trabalho, eles têm essa potência variável dependendo da situação com a qual os motores estão sendo usados, na qual os motores estão sendo usados. Ou seja, quando você está acelerando um carro, por exemplo, você usa a potência do motor, que é a capacidade do motor de pegar a energia do combustível e transformar em trabalho de movimento. Só que dependendo da variação que a velocidade pode sofrer, você tem a potência sendo usada em níveis diferentes, né? Quanto mais você precisa acelerar em menos tempo, mais potência você tem que usar. A questão é que em vários fenômenos a gente pode encontrar variações na potência e a cada instante você pode medir a potência encontrando o que a gente chama de potência instantânea. Então, eu gostaria que vocês lembrassem que a potência média pega todo o trabalho realizado durante um evento e divide pelo tempo total gasto, achando os joules por segundo, dando a potência em watts. Nesse caso, quando você pega todo o trabalho do processo e divide por todo o tempo gasto, você está achando a potência média do processo. Isso não significa que aquela potência foi sempre a mesma. Aliás, é mais fácil a potência ser variável do que a potência ser constante. Porém, em caso de potência constante, a potência média mostra a potência real do evento. Porém, na maioria das vezes a gente vai trabalhar na vida real com potências variáveis e, portanto, existe a necessidade da gente definir potência instantânea. O que seria potência instantânea? Seria a potência de momento, a potência desenvolvida naquele momento em que o fenômeno está sendo analisado. Com relação à potência média, além de poder ser trabalho por variação do tempo, o trabalho da força constante, sendo força, deslocamento, cosseno do ângulo, e se você dividir todo esse trabalho pelo valor do tempo, esse termo aqui da equação, ó, deslocamento sobre tempo, é o que a gente pode definir como velocidade média. Então, em termos de potência média, você consegue calcular a potência desenvolvida num determinado momento a partir da velocidade média do corpo e da força que está sendo realizada sobre ele. Na nossa aula de hoje, como a gente não vai falar de potência média e sim potência instantânea, a gente vai simplesmente trocar a velocidade média por velocidade instantânea. É a mesma relação, porém, a cada instante, se a velocidade é diferente, a potência também vai ser diferente. Então, se no instante t a velocidade é v, a potência vai ser uma potência instantânea, correto? Levando em consideração também que o ângulo, né, o cosseno do ângulo que a gente usa, é sempre o cosseno entre o vetor força e o vetor velocidade. Inclusive, o vetor velocidade tem a mesma direção, mesma orientação do vetor deslocamento. E assim como outras grandezas que nós já vimos anteriormente, tipo velocidade variável, aceleração variável e outras grandezas que a gente ainda vai ver, quando a potência varia com o tempo, você tem a oportunidade de calcular todo o trabalho realizado no evento pela área do gráfico. Então você vê aqui nesse exemplo, ó, a força varia durante 5 segundos, depois ela fica constante durante outros 5 segundos, e nos próximos 5 segundos ela também varia diminuindo. Se você calcular a área total dessa figura aqui, ó, você vai calcular todo o trabalho desenvolvido nesse processo, que é a área de um trapézio. A área de trapézio vai te dar, nesse caso aqui, todo o trabalho executado. Se você pegar esse trabalho e dividir pelo tempo total, o gráfico, que é de potência instantânea, pode te gerar potência média. Obviamente, para eventos em que a potência desenvolvida é uma potência constante, ou seja, o tempo passa e você não vai ter variações na potência, essa propriedade do gráfico também serve. Essa área aqui, ó, que se a potência é constante sempre vai dar uma área de retângulo, essa área aqui também te dá o trabalho total realizado. Pessoal, como já foi dito, para um trabalho num determinado tempo, você tem o conceito de potência desenvolvida normalmente por um motor que a gente vai chamar de máquina, né?
A potência de uma máquina está ligada necessariamente ao trabalho que ela realiza e o tempo que esse trabalho leva para poder ser realizado. O detalhe é que no nosso mundo ideal, como existem forças dissipativas, para determinados trabalhos você vai ter que produzir, digamos assim, energia a mais do que o necessário, justamente considerando as possíveis perdas, entre aspas, ou dissipações de energia que o processo vai trazer. Por exemplo, se o motor precisa queimar gasolina para poder, para poder mover o carro, é certeza que toda a energia que a gasolina pode dar na sua queima não é utilizada completamente em trabalho, porque você tem partes que são dissipadas por calor, por atrito. Aí surge o conceito de rendimento, que mostra muitas vezes a qualidade do trabalho, a qualidade daquela máquina que você está usando. Quanto maior for o rendimento da máquina, maior a porcentagem de utilização da energia total produzida por ela em forma de trabalho. Então, quando você pega dois conceitos, a potência útil, que é aquela que realmente te interessa para a máquina fazer, e a potência total, que é aquilo que ela consegue ao todo, e divide uma pela outra, buscando a relação, sempre a potência útil vai ser menor que a potência total. Então, esse valor aqui sempre vai dar 0, alguma coisa, que em forma de porcentagem, você pode multiplicar por 100%, que você vai te dar um rendimento de 100%. Por exemplo, uma máquina, tipo um automóvel, que tem um rendimento de próximo de 40%, significa que de toda a energia obtida pela queima do combustível, apenas 40% vão ser transformados em trabalho de movimento. Ou seja, menos da metade da gasolina que a gente eventualmente gasta é transformada em movimento. O resto tudo vai ser perdido, vai ser dissipado em forma de calor e de atrito das peças e do automóvel com ar. Então, está aí o conceito de rendimento de uma máquina. Lá na página 82, primeiro exercício. Para manter um veículo movendo-se em trajetória retilínea, em um piso horizontal com velocidade constante, vamos lá, com velocidade constante, importante, de módulo 30 metros por segundo, é preciso que o veículo receba do solo uma força de atrito de intensidade 1000 newtons. Então é assim, por que apesar de receber uma força de 1000 newtons para o movimento, a velocidade não vai variar, não vai aumentar? Porque tem a força de resistência do ar que atrapalha o movimento do carro. E ele estando num piso reto e horizontal em velocidade constante, você tem um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a velocidade é igual à velocidade média. E a velocidade a gente já tem. O rendimento do motor do carro é de 20%. A potência total gerada pelo motor do carro é a mais próxima dele. Com aquela fórmula da potência igual a força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo entre força e velocidade, a gente consegue calcular a potência, que por sua vez vai representar 20% do total produzido. E aí, a partir daí, descobrir o 100%, vai ser tranquilo de fazer. Então, essa potência do motor vai ser a força de 1000 newtons, a velocidade de 30 metros por segundo, e como velocidade e força que movem o carro são paralelos e para o mesmo sentido, o cosseno aqui é o cosseno de zero, que vale 1. Então, essa potência, 30.000 watts. Ou seja, no nosso caso, a potência total, a potência que é transformada em movimento, ou seja, os 20% do total, vale 30.000. Então, eu posso fazer até por regra de 3, assim, ó. 30.000 equivale a 20%. Como ele quer saber a potência total gerada, eu quero saber o 100%, que eu vou chamar de P. Né? Nessa multiplicação cruzada, você vai descobrir que a potência total é de 150.000 watts. Então, essa é a potência total de 150.000 watts. Porém, as alternativas estão todas em HP, ó, em horsepower. Então, nós vamos ter que dividir esse 150.000 por 746 para ver quantos horsepower de potência vai ter. Essa divisão dá aproximadamente 201, né? Então, nossa resposta, letra A. Número 2, um pequeno submarino teleguiado, pesando 1.200 newtons no ar,
movimenta-se totalmente submerso no mar em movimento horizontal e retilíneo uniforme, com velocidade de 36 km por hora. Digamos que esse aqui seja o vetor velocidade, pessoal, para horizontal para a direita. Se eu dividir por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. Eu preciso dessa velocidade em 10 metros por segundo, né? Seu sistema propulsor desenvolve uma potência de 40 kW. O propulsor dele, né, que é o que realmente causa movimento, 40 kW. 40 kW, pessoal, dá 40.000 watts, ou 40 vezes 10 ao cubo watts. As intensidades da força resistiva da água e do empuxo, força vertical aplicada pelo líquido sobre o submarino, valem, respectivamente, em newtons. Eu queria que vocês entendessem primeiro a questão do empuxo, que é a força vertical aplicada pelo líquido, porque assim, ó, tem o peso do submarino que puxa ele para baixo com 1.200 newtons. De acordo com o exercício, o peso dele no ar é 1.200 newtons. Como ele está na água e ele não vai afundar, existe uma força aqui, ó, que equilibra esse peso, que é exatamente o que a gente chama de empuxo. De acordo com o material do objetivo, vocês estudam o empuxo de maneira mais detalhada lá no terceiro ano do ensino médio. Só que, por enquanto, a força vertical aplicada pelo líquido, isso aqui tem que anular o peso para o submarino não subir nem descer. Então, o empuxo, que é a segunda parte da nossa questão, é a mesma coisa do peso, vale 1.200 newtons. Então, não pode ser a letra A aqui, não pode ser a letra D aqui. Agora, eu quero saber a força resistiva, que no caso, eu vou calcular a força propulsora, e como a velocidade é constante, a força resistiva é igual. Para calcular a força propulsora, eu vou fazer potência é igual a força vezes velocidade cosseno do ângulo, que é zero, porque está indo para a direita e a força também é para a direita. Nesse caso, ó, a potência é de 40.000, a força eu ainda não sei, a velocidade é 10 e o cosseno de zero é 1. Se eu passar o 10 para lá dividindo, vai dar 4.000 newtons. A força propulsora é 4.000 newtons, mas como ele está em retilíneo uniforme, a força de resistência anula esses 4.000 e para ela anular esses 4.000, ela tem que valer 4.000. Então, além do empuxo ser 1.200, a força tem que ser 4.000, então a nossa resposta é letra C. Número 3. Como parte de seu treinamento diário, um atleta realiza uma rotina de levantamento de peso com a finalidade de fortalecer seus músculos. A força máxima típica de um motor de miosina-actina, motor entre aspas aqui, porque é a transformação de energia no nosso corpo, né, na célula, como os encontrados nos músculos, é de 5 vezes 10 a menos 12 newtons, e a velocidade típica tem módulo de 1 vezes 10 a menos 8 metros por segundo, ou seja, a gente tem força e velocidade aqui. A potência P desenvolvida por um motor desses de miosina e a quantidade mínima de motores que um músculo deveria utilizar para levantar um peso de 500 newtons são dadas por. Então, para começar, é o seguinte, eu juntando todas as forças que esses motores podem fazer, tem que dar 500 newtons. Então, assim, se eu tiver N motores, cada um fazendo 5 vezes 10 a menos 12, isso tem que dar 500. Se eu passar para cá dividindo, 500, pessoal, dividido por 5 vezes 10 a menos 12, 500 por 5 dá 100, e esse 10 a menos 12, quando eu jogo ele para o numerador da fração, ele passa com o expoente invertendo o sinal. 10 ao quadrado com 10 elevado a 12 dá 10 elevado a quarta, é a primeira parte da nossa resposta. Já não é a letra D, já não é a letra E, já não é a letra C. Para calcular a potência, faltou só a questão do cosseno de alfa aqui, mas volta e meia os exercícios vão fazer isso, porque quando a força é a favor do movimento, o ângulo é zero e o cosseno de zero é 1, então não precisa nem colocar. A força é 5 vezes 10 a menos 12, e a velocidade, o exercício também deu 1 vezes 10 a menos 8. Você multiplica 5 por 1, dá 5. 10 a menos 12 com 10 a menos 8, você conserva a base e soma os expoentes. 10 a menos 20. Então, no nosso caso, a resposta, letra B. Número 4. Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em cavalo. Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, correspondia à capacidade de um cavalo típico que conseguia erguer na vertical, com o auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg com velocidade de 1 metro por segundo. Para subir uma ladeira inclinada como na figura, o carro de 1.000 kg
mantendo essa velocidade constante de módulo 15 metros por segundo, desenvolve uma potência útil em cavalo aproximadamente. O detalhe, pessoal, é que para poder subir com velocidade constante, tem que aparecer uma força aqui, ó, que eu vou chamar de F, que, por sua vez, anula aquela componente tracional do peso, que a gente chamou de PT ou PX, lá quando estudava plano inclinado, cujo valor é peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Então, já vou calcular o valor dela aqui, fazendo o seguinte: o carro tem 1.000 quilos, então o peso dele é de 10.000 newtons. O seno é 0,1, então esse PT, ó, que é a componente tracional do peso, que joga o carro para baixo, vale 1.000 newtons. Nesse caso, se vale 1.000 newtons e ele está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, a força feita pelo motor tem que anular esse PT. Então, a força F também vale 1.000 newtons. E aí, para calcular a potência, a partir daí ficou tranquilo. Porque aí você vai fazer força vezes velocidade, a velocidade a gente já tem, vale 15, e o ângulo é zero, porque esse ângulo não é o ângulo de inclinação do plano, e sim o ângulo da força com a velocidade, certo? E cosseno de zero é 1. Eu tenho o valor da força do motor, que eu acabei de descobrir que tem o mesmo valor que o PT, vezes 15 da velocidade. 15.000 watts é o valor da potência do carro. Agora, como o exercício que é em cavalos, ele não deu para a gente o valor do cavalo, mas, por exemplo, o cavalo vale aproximadamente 735 watts, mas como não deu essa informação para a gente, nós vamos ter que calcular o trabalho desse cavalo. O trabalho do cavalo, de acordo com o enunciado, é o trabalho de levantar 75 quilos, com a gravidade valendo 10, a uma altura de 1 metro em 1 segundo. Aqui teria até 1 segundo embaixo, mas não precisa. Olha aqui o valor do cavalo. Isso aqui é 1 cavalo vapor de potência. Se você tem 15.000 cavalos desenvolvidos 15.000 watts desenvolvidos pelo motor, e cada cavalo tem 750 watts, se você fizer a divisão aqui, você vai descobrir que nesse momento ele está utilizando 20 cavalos, a resposta, letra A. Número 5, quando uma lancha se desloca em um lago com leito horizontal, a força de resistência oposta pela água tem F, intensidade F, que varia com o módulo de V na velocidade da lancha, de acordo com a relação. Isso aqui mostra que quanto mais rápida tiver a lancha, maior vai ser a força de resistência da água. Admita que a lancha está em sua velocidade máxima. Se ela está em velocidade máxima, a força da lancha, da água também é máxima, compatível com a potência do seu motor, e a velocidade seja de 80 km por hora. Se quisermos que a velocidade máxima passe para 160, ou seja, a velocidade era V, agora é 2V, dobrou, então o motor deve ser substituído por outro de potência. Aí a gente tem que levar o seguinte em consideração, que nesse caso, quando a força é máxima e aí não consegue subir mais, a força do motor é igual à força de resistência, e a força de resistência é K vezes velocidade. Agora, como a gente está falando de potência, pessoal, potência é força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo, que vai ser a favor do movimento, é zero, né? Cosseno de 0 grau. A força vale K vezes V, a velocidade já estava na fórmula, o cosseno é 1, então olha a função da potência, que é o quadrado da velocidade. Se a potência varia com o quadrado da velocidade e eu quero dobrar a velocidade, imagina se aparece um 2 elevado ao quadrado aqui, fica 4, né? Ou seja, eu tenho que colocar um motor para dobrar a velocidade nessa situação, que tem que colocar um motor de potência 4 vezes maior. Resposta nossa, letra B. Certo? Próxima aula a gente vai continuar com esse estudo da mecânica em termos de energia, mas entrando especificamente em energia mecânica. Até lá!